Olá, meus amigos! Eu vim gravar esse vídeo de uma forma bem natural. Nem estou no local que geralmente eu gravo os vídeos, mas hoje eu quero falar de um assunto que eu sei que muitas pessoas estão passando. E como eu tive um momento muito difícil na minha vida, no qual eu quero contar para vocês como é que eu fiz para superar, porque eu acho que quando a gente conta uma história que a gente passou e a gente superou, isso se torna uma inspiração para outras pessoas, né? Um exemplo. E eu vou contar essa história em 3 vídeos, mas você vai ter que acompanhar aí no meu canal para saber como é que eu superei. Em meados de ano de 2002 e 2003, eu passei por diversas perdas. Eu fui para o fundo do poço, eu me senti solitária. As minhas irmãs moravam longe. Então eu vou contar para vocês o que foram essas perdas e como é que eu fiz para sair daquele momento tão difícil. Assiste o vídeo, porque o meu exemplo pode te ajudar e pode ajudar outras pessoas também. Com a saída do meu emprego, eu não estava feliz, eu estava passando um momento difícil, mas era um emprego que eu trabalhava há muitos anos, era um emprego que eu considerava minha família, só que no final eu estava numa área que não tinha nada a ver comigo, eu estava muito triste, que eu acabei saindo de lá, estava acostumada com aquele trabalho. Eu tive que sair da onde eu morava num dos melhores bairros de São Paulo, um lugar maravilhoso. Fui para uma outra cidade, um outro local. Eu estava namorando um rapaz que era bom para mim e ele terminou comigo, mas eu percebi que eu tinha negligenciado porque eu estava num momento difícil no meu trabalho, então acabou que afetou o meu relacionamento. Só que ele não me deu essa chance da gente conversar, então eu me sentia muito culpada. Então também eu sofri essa perda. Logo depois a minha mãe ficou doente e ela acabou falecendo. Foi uma perda muito difícil na minha vida, uma grande mãe. Aí eu adotei uma cachorrinha, ela veio com sinomose, também faleceu. Então assim, aconteceram várias coisas ao mesmo tempo, várias perdas. E eu fiquei muito deprimida, eu fiquei muito triste. Ao mesmo tempo eu morava sozinha, as minhas irmãs estavam longe. Eu cheguei no fundo do poço. E como que a gente faz para sair? Nos 3 vídeos que eu vou gravar, eu vou falar de 3 formas que eu usei para sair dessa situação. Primeira, superação. Segunda, fé. Terceira, solidariedade. Vamos falar da superação nesse vídeo. Quando você está no fundo do poço, não é que você quer morrer. Você quer se libertar daquilo que você está fazendo você sofrer. Você cuida de uma tristeza muito grande e profunda, é isso que acaba acontecendo. Porque você começa a não se alimentar, você começa a não ter vontade de fazer nada, não tem vontade de sair de casa, você não tem vontade de ver ninguém. Então você vai entrando nessa tristeza profunda e quando você vê, você fica doente. Então a primeira coisa é você entender que se você está passando uma situação dessa, não que você não tenha que procurar um médico, um tratamento, dependendo do grau, né? Você precisa. Mas naquele momento eu não quis. Eu já tinha uma certa experiência na minha vida e já tinha passado por situações difíceis, não tanto assim com várias situações, né, acontecendo ao mesmo tempo de perdas. Eu quero sair disso. Eu não quero ficar triste, sem vontade de viver. Quando a gente chegar lá no fundo, a gente tem que começar a subir. Buscar ferramentas para isso. Como é que você começa a olhar uma situação tão ruim na sua vida, de tanta tristeza, de perda, de forma positiva? O meu trabalho. Eu não estava mais feliz lá. Não tinha mais plano de carreira. Eu fiquei lá muitos anos. De repente era uma oportunidade para que eu pudesse procurar algo melhor para minha vida. E de repente trabalhar no meu propósito de vida. Questão do namorado. Eu não estava no momento para namorar, porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento onde eu tinha sofrido muito. Então eu não estava curada, eu estava ainda machucada, então eu não estava pronta. Questão
de ter mudado de casa, porque eu tive que mudar de casa, tive que mudar de cidade. Eu tive a oportunidade da minha irmã me emprestar o apartamento dela e eu não ia pagar aluguel. Naquela época eu pagava aluguel. Então, isso era uma bênção. E aquele apartamento, que de repente era num lugar distante, que eu nem gostava tanto, eu comecei a ver o lado bom, porque era em São Bernardo, eu gostava de Santos, eu ia para Santos muito rápido, o apartamento era muito gostoso. Ao mesmo tempo, como é que eu ia ver o lado bom da morte da minha mãe, do falecimento dela? Mas o que eu peço para vocês é que a gente tem que ver o lado bom diante de tanta coisa difícil que a gente passa. E foi esse processo que eu comecei a fazer comigo, para eu sair daquela situação de me sentir vítima, de me sentir que estava tudo acontecendo comigo. Eu sei que em relação a falecimento é algo muito difícil. Claro, era minha mãe, a pessoa mais importante da minha vida. Eu não era nem casada, não tinha filho. Mas eu tive que buscar essa força dentro de mim, para que eu pudesse superar aquele momento e eu pudesse retomar. Então foi através de tudo que a minha mãe me ensinou na minha vida, de força, de fé. Eu comecei a fazer um trabalho mental comigo. Quando eu lembrava da minha mãe, eu lembrava com alegria, com saudades, mas não era uma tristeza, de todas as coisas boas que ela tinha deixado para mim. Todas as coisas boas que ela tinha me ensinado a ser como pessoa. E hoje eu tenho esse sentimento quando eu lembro dela. Tenho uma saudade, mas não tenho mais aquela tristeza da perda, né? Eu não senti que eu perdi minha mãe. Eu senti que houve um afastamento, mas que ela sempre estaria comigo. Eu adotei uma cachorrinha porque a minha mãe tinha falecido e eu queria ter alguém que estivesse se sentindo abandonada para superar a dor do meu abandono. E eu amo muitos animais, eu gosto muito de cachorro, mas naquele momento eu ia procurar um novo trabalho, eu não tinha muito tempo para me dedicar, então não era o momento de eu ter um animalzinho. E eu não podia ficar com o animal para superar isso somente. Eu tenho que ficar com o animal porque eu tenho que ter tempo para me dedicar, eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho que dar amor, carinho, atenção, essas coisas. Então eu comecei a trabalhar todos esses pensamentos e isso foi me ajudando a sair daquela situação que eu estava me encontrando de tristeza, de depressão e de perda. Isso foi uma das coisas que eu utilizei para ter essa superação. Vou falar nos outros vídeos, outras formas, né, que eu utilizei também. Eu quis passar essa minha história para vocês, que de repente podem estar passando por momentos difíceis, principalmente agora que a gente está passando aí, né, no mundo, para dizer para vocês que a fé, a esperança, você tem como sair dessa tristeza profunda e que você tem como retomar sua vida e que tem muitas coisas boas para acontecer na sua vida, muitas oportunidades. Não perca a sua esperança. Acredite que você vai sair dessa, que a tristeza não é para sempre, que passa e que você não pode se sentir culpado de ficar feliz por você conseguir superar, porque eu tenho certeza que a minha mãe, a última coisa que ela gostaria de ver no mundo é que eu ficasse triste. O que uma mãe mais quer que um filho fique é feliz. Um beijo no coração e fica com Deus.